Mais uma vez, eu quero cumprimentar aos nossos amados irmãos, professores, coordenadores. Hoje lição 11. A fé nos mantém na presença de Deus. E o texto áureo está em Hebreus capítulo 11, assim como o texto de referência, que é um dos textos mais lindos da Bíblia sobre a fé, firme fundamento das coisas. E aí ele dá exemplo de Abraão, dá exemplo de vários homens da Bíblia e ali do Antigo Testamento, fiéis ao Senhor. E o objetivo da lição é aqui que eu quero te chamar a atenção, porque o objetivo da lição diz: ensinar que a fé também é fidelidade. É isso que eu quero discutir com você. Eu não vou ficar trabalhando a fé da lição, porque ela já está aí. Eu vou trabalhar com você sobre o que é fidelidade. Revelar que a fidelidade de Deus supera as falsas informações mediáticas. Assim como, o que é isso? Assim como alguém que é fiel a outro, se vier uma fofoca sobre aquele outro para você, você não vai acreditar. Ou pelo menos você não vai fazer um pré-julgamento antes de conversar com aquela pessoa. Quando a gente não confia, qualquer vento de fofoca ou de palavras que chega, a gente acaba acreditando. Mas quando você tem fidelidade com uma pessoa, chega assuntos duvidosos, a princípio você não crê. Por quê? Porque você é fiel àquela pessoa, você vai lá tirar as dúvidas, né? Mostrar aos alunos que viver a fé de Abraão ou a fidelidade de Abraão. Então, amados, há traduções que diz fé, outras traduções diz fidelidade. O autor aqui da revista, ele vai trabalhar a fé como algo que você vai se agarrar para você estar sempre na presença de Deus, né? Como? Agradando a Deus através da sua fé, como Abraão agradou. A fé vai nos manter fiéis ao nosso Deus. A fé em Deus vai nos garantir muitas vitórias. A fé nos garante a certeza, a nossa fé em Deus, que um dia nós estaremos com Ele. E Ele nos chama para essa fé prática, que o exemplo é Abraão, né? Que é uma grande expressão de fé. Mas deixa eu discutir com você sobre fidelidade, porque ele mesmo faz aqui, no primeiro tópico do objetivo, ensinar que a fé também é fidelidade. Nesse sentido aqui porque veja bem, lá nos dons espirituais existe a fé para curar. São coisas diferentes. Aqui a fé que ele está usando aqui é a de permanecer, é a de confiar. Então eu vou pegar uma anotação de uma apostila que eu já trabalhei, essa fruto do Espírito, aqui nas terça-feiras na igreja. Fidelidade em grego é pistis, definindo fidelidade: virtude da confiança. É ter virtude para confiar. Parece fácil isso, mas não é. O mundo que nós estamos vivendo, você vai criando uma dificuldade de confiar nas pessoas. Já observou isso? Por que eu, como pastor presidente, eu sempre digo assim: um pastor presidente de um grande campo, porque esse é o quarto que eu estou chegando, né? Que eu estou pastoreando, e graças a Deus esses 4 foram grandes campos. Eu sempre digo assim: um pastor presidente, ele só pode dizer que chegou depois de 4, 5 anos em uma igreja. Por que eu falo isso? Porque a palavra confiança, ela não surge de milagres, mas só o tempo, através da observação da vida de alguém, que vai gerar a confiança.
Então, fidelidade do grego vai nos dizer que é o mesmo que dizer uma virtude da confiança. Alguém gosta de dizer erroneamente, dizendo assim: maldito o homem que confia no homem, e aplica isso de forma errada, fora do contexto. Muitas pessoas já me falaram isso, eu corrijo, falo: não, você está interpretando totalmente errado. Porque senão como é que nós íamos viver? Como é que o marido ia viver com a esposa se é maldito ele confiar na esposa, a esposa confiar nele? Como é que a igreja ia ser maldita confiar no pastor, o pastor confiar na igreja? Aí não existiria relações. O próprio texto ali de Jeremias já nos explica. Não é em relação a eu confiar numa pessoa e a pessoa confiar em mim. É maldito o homem que confia no homem. Ali o contexto vai nos explicar que é aquele que confia em si mesmo, no seu braço, no seu poderio, na sua força, no seu coração. Então, virtude e confiança. Fidelidade é a confiança, é a confiabilidade, é a fidelidade que torna uma pessoa totalmente confiável e cuja palavra podemos aceitar completamente. Essa característica do fruto do Espírito de fidelidade, ela é mais do que você confiar em alguém, mas é você transmitir confiança para as pessoas. O seu andar, o seu linguajar, o seu viver vai transmitir confiança para as pessoas. E isso que eu queria que você levantasse com os alunos. Que essa característica do fruto do Espírito, se nós vimos que bondade, benignidade é agir, fazendo ação do bem, tudo isso, fidelidade está muito mais relacionado a você, com o seu perfil de vida, com o seu caráter, transmitir confiança para as pessoas. E isso é uma coisa complicada. Você pode observar que as pessoas que crescem na vida são as pessoas que transmitem confiança para os outros. O funcionário que vai crescer dentro da empresa é aquele que transmite confiança para os seus superiores. O patrão que vai fazer com que a sua empresa cresça é aquele patrão, é aquele líder que os seus funcionários confiam nele e nos objetivos que ele está traçando para a sua empresa, para a empresa que eles trabalham e para a vida deles. O pastor que vai fazer a igreja crescer é aquele pastor, o obreiro que vai fazer a igreja, o seu trabalho crescer, é aquele que transmite confiança para os que estão à sua volta. Nenhum pastor que não transmite confiança para os que estão à sua volta, a igreja vai crescer. A igreja cresce quando o pastor transmite confiança para a igreja. Do seu caráter, da sua modo de vida, da sua administração, do seu trabalho, da sua liderança. Então, eu queria que você levantasse. Aqui o texto, eu não estou saindo do texto da lição, né? É fé para nos manter na presença de Deus. Mas eu queria que você levantasse essa questão, aprofundando dentro dessa palavra, mais no grego, fidelidade, que é você transmitir confiança às pessoas. Essa palavra tem dois significados: ser confiável e ser fiel. Olha que coisa interessante, e levante essa questão. Essa palavra fidelidade, ela tem dois significados. Uma é você ser confiável e transmitir confiança para as pessoas, e o outro significado dela é ser fiel. Isso já é o outro lado da moeda, é ser fiel. Você transmite confiança, as pessoas olham para você e acreditam em você. Tem coragem de entregar uma faca nas suas mãos e virar as costas. Eu me lembro de um governador em São Paulo, nós estávamos numa reunião com ele, e ele nos apresentou o seu vice-governador. Quando esse vice-governador saiu de perto, ele falou para nós assim: esse é um vice-governador, é um homem que eu tenho coragem de entregar uma faca nas mãos dele e virar as costas. Então esse homem, ele
transmitia para o seu governador, para o seu líder, que ele era um homem confiável, e ele transmitia confiança para isso, né? Então, e ser fiel. Ao mesmo tempo, esse vice-governador transmitia fidelidade, ele era fiel. Se ele é fiel, ele vai transmitir confiabilidade. Essa é a palavra que Jesus usa a respeito dos servos bons e fiéis, que está escrito lá em Mateus 25, 21, quando ele fala do servo bom e fiel. É aquele que está transmitindo confiabilidade e também é fiel. Os ensinos da igreja devem ser confiados a pessoas fiéis, que os ensina também aos outros a ser fiel a Deus. Então, quem está na liderança dos trabalhos tem que ser pessoas fiéis a Deus, fiel à palavra de Deus, fiel à sua esposa, fiel ao seu esposo, fiel à sua família, fiel ao seu líder, fiel na sua oferta, no seu dízimo. Então, amados, esse era o ponto que eu queria que você discutisse dentro desse tema, a fé nos mantém na presença de Deus. Sobre os temas da revista, eu já falei alguma coisa aqui e já está aqui. Eu só queria que você ampliasse mais esse assunto, também colocando a palavra fidelidade, porque o próprio autor, no primeiro objetivo da lição, ele coloca: ensinar que a fé também é fidelidade. Então, analisar essas duas coisas, que é fidelidade, é ser uma pessoa que transmite confiança para quem está em volta e ao mesmo tempo é uma pessoa fiel no relacionamento com os outros. Deus abençoe você. Muito obrigado.